E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast. E hoje a gente vai trocar uma resenha com esses dois amigos que eu tenho, que é o Felipe e o Léo. Fala aí, Felipe, tudo de boa? Tudo de boa. E aí, galera, beleza? Tamo aí mais uma vez. Era pra ser co-host hoje, né? Não deu certo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo tranquilo. Estamos animados para mais um EP. Galera, hoje a gente vai trocar vai fazer um bate-papo diferente. A gente tá com a juventude aí ativa em Foz do Iguaçu e eu quero conversar com vocês sobre um pouco sobre isso, sobre a nossa cidade, sobre as perspectivas que a gente tem sobre o ano de 2024. E aí falar de futebol. Que time você torce, Léo? Nenhum, mano. Ele torce pro Brasil. Minha religião não permite. Você não torce nem pro time de Jesus? Como a galera fala assim, quando não torce pra time e não tem fanatismo, fala, não, torce pro time de Jesus. É o fim. Só. E você, filho? Eu fui criado corintiano, depois virei flamenguista, hoje eu sou palmeirense. Eu sigo quem tá em volta. Você tá sempre no time que tá ganhando, né? Claro, mas é por isso. Deus, que absurdo. Eu sou abelzista hoje. E aqui em Foz do Iguaçu, você é qual time aqui em Foz do Iguaçu? Não acompanho aqui, cara. Não, você não é time Chico Brasileiro? Vamos falar de uns assuntos mais menos canceláveis. Mas é legal, a gente está envolvido hoje muito mais com política local, né? A gente está se querendo conhecer mais também, participar de algumas atividades, conhecer bastidor de política, fazer com que o jovem se envolva com isso também, porque senão a gente vai continuar com essa mesmice de sempre na política de Foz do Iguaçu, com os mesmos personagens que não se renovam, que não pensam numa cidade para o futuro, né? E vocês hoje estão dispostos a fazer essa diferença, vocês dois. Vocês estão aí enganjados para que a gente possa se envolver de fato e trazer outras pessoas, outros amigos, influenciar outros amigos também a se envolver de fato. Hoje a gente é um país, em sua maioria, conservadora, né? Um país muito mais voltado à direita, só que a gente vê outras perspectivas acontecendo, né? A gente vê hoje a esquerda dominando muito o cenário. Não que a gente seja da turma do ódio, da turma do vai pro fight, né? É o que é a realidade, né? Na verdade, a gente vê que a esquerda ela tá por dentro de tudo, né? No núcleo das coisas acontecendo, enquanto a gente, apesar de estar em maior número, não tem tanto essa influência, né? Dentro da engrenagem, digamos assim, né? Que inclusive a galera intelectual chama do establishment, né? Que é a parte do Estado, né? O que controla mais. E também tem as partes que são menores. No caso, o municipal, né? As coisas menorzinhas, projetos, etc. Então a esquerda é bem forte nisso, né? Então acaba... Tão forte que a gente teve um debate recentemente que foi sobre as escolas cívico-militares, né? Que o Estado do Paraná fez uma pesquisa, e aqui em Foz do Iguaçu, se não me engano, foram cinco colégios. Exatamente. Que foram para uma pesquisa, né, dos pais, dos alunos, para saber se queriam ou não se tornar cívico-militares. E apenas um teve a sua maioria que escolheu. E foi por muito pouco alguns outros, né? Foi por muito pouco. Só teve um ou dois que foram mais expressivas, que foi mais expressiva a diferença. O restante ali não foi muito longe. O que vocês pensam sobre as escolas cívico-militares? O que tu pensa que fez com que os pais, os alunos não conseguissem a sua maioria, embora muitos quisessem? Quer falar, Léo? Cara, eu, assim, na minha visão, eu sempre vou para uma questão mais, como se diz, mais da psicologia, né? Então, eu olho mais, assim, para a questão de, tipo, tá, por que isso se torna um aversivo, digamos, né? No sentido sociológico mesmo, falando. A gente vive um tempo, assim, onde as pessoas não querem, como se diz, ter ali nenhum tipo de sistematização, né? Então, o cívico-militar, para a grande maioria, assim, tipo... Não para a grande maioria, né? Mas para essa galera que está mais ativa e tal, é algo aversivo. É só doutrinário, né? Vai ser doutrinário, é um lugar onde você vai e vão ficar te cobrando uniforme. Isso é uma chatice, um monte de regra. E não conseguem entender o quanto que isso é, como se diz, é fundamental para uma vida, né? A gente estava ali numa conversa anteriormente falando sobre algumas questões de desestruturização da sociedade, né? Tipo, familiar e tudo mais. Então, por exemplo, uma família que não tem uma estrutura prévia
ela não tem uma conduta também bem estabelecida, né? Então ela fica muito dissolvida, e essa criança, esse adolescente, esse jovem que vem dessa família, ele não está acostumado com nada que é sistematizado. Então, como se diz, né? Vamos colocar ali, tem pais, um pai que mora numa casa, um pai que mora em outra. Ele vai ter regras numa casa que não vão se aplicar na outra e vice-versa. Essa criança, ela não vai querer estar num lugar onde a regra vai ser a mesma, sabe? Tipo, onde todos os dias ela vai ter que cumprir aquele horário, aquele estilo, aquela roupa. Então, vai entrando em muito viés, assim, tipo, por que que isso se torna aversivo? Por que que essas pessoas não querem isso? Por que que é tão ruim, né, digamos assim, dentro de uma visão emocional e psicológica? Por conta dessas questões. Uma falta de estrutura na família acaba causando uma falta de estrutura dentro do lar. Eu vi uma frase no Face ontem que falava assim, que a escola vai voltar a ser a segunda casa quando a casa se tornar a primeira escola, voltar a ser a primeira escola. E isso é uma realidade que a gente vê que não existe mais. Sim. Então, quando vai para essas questões de votação, né, e a gente vai entrar daí para a questão da maioria, o fato da direita hoje ser a maioria colocou muitos num lugar de comodismo, né? Não tenho aquela indignação de tipo assim, não, a gente precisa fazer algo. Porque os caras ainda sentem que, de alguma forma, por ser maioria, a gente ainda tem o poder na mão. E eles não estão percebendo o quanto que esse comodismo está fazendo com que a gente perca a força, que a gente perca o lugar de fala, que a gente perca, como se diz, o nosso espaço completamente. Que é o que a gente viu nas nossas manifestações ultimamente, nas reuniões que a gente foi. Tipo, a esquerda estava lá super ativa. E por quê? Porque eles que estão no lugar do desconforto. Eles que estão sentindo a necessidade, tipo assim, ó, a gente não tem um espaço, a gente não tem uma voz ativa, então a gente precisa fazer barulho, a gente precisa dar as caras. E para acordar... São organizados também, né? E a gente vai vendo todas essas questões, né? Tipo, como que é difícil pra gente trazer o debate, trazer para as pessoas o porquê que a doutrina não, vamos colocar a disciplina é necessária. Por mais que seja coisas meio bestas, assim, tipo, tem um uniforme padronizado. Por que tem que ter um uniforme padronizado? Por que esse sistema onde, né, os alunos eles têm talvez ali um perfil mais regrado, ele é melhor? A gente vai ter que trazer toda essa questão para as pessoas entenderem e voltar a entender a importância de ter um sistema assim. No sentido de preparar tanto para a questão de mercado de trabalho quanto para a vida. Eu acho que tem que ter essa mudança, principalmente nos últimos dados que foram divulgados recentemente, que o Brasil está com os níveis de educação lá embaixo, né? Tem bastante tempo e vem piorando. E vem piorando. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. A gente não está falando de militarização no sentido de forçar num sistema chinês de educação, né? Mas é uma coisa assim que precisa ser feita, precisa mudar. Porque a galera tem justamente esse raciocínio quando pensa em colégio militar, né? Ou cívico-militar. Que será doutrinário e não um formato de disciplina, que é o que realmente é para ser, né? O projeto é para colocar disciplina, colocar uma rotina de, muitas vezes, coisas que vários jovens, vários adolescentes não têm em casa. Uhum. Né? Então, é estruturar esse sentido de aprender que o mundo tem regras. Para muitos casos, eu não sei se nesse nosso projeto do Estado tem o ensino da Constituição também. Antigamente tinha aquela questão do código de ética, do código cívico, né? Para aprender, a criança já aprender de cedo. Até questões de direitos, como o Mohamed já falou uma vez. As pessoas têm que aprender os seus direitos, seus deveres, né? Perante a sociedade. Então, é nesse modelo que é nessa questão que o cívico-militar entra. Não em doutrinar para falar, nossa, você tem que ser um militar, né? na palavra. Sim. Não é nesse sentido. Mas, realmente, a esquerda acaba falando bem mais alto que a gente. Às vezes por questão de comodismo, como o Léo falou, da parte do pessoal da direita. Acreditando, às vezes, que por ser maioria tá tudo mais fácil, é justamente o contrário. É uma maioria que até... justamente por ser maioria que tem que estar mais presente, né? Que,
a gente tá mais junto, né? Enfim, tem várias questões. O que nos atrapalha muito também, às vezes, para fazer essa... conversar com as pessoas e mostrar o que elas realmente acreditam, porque nós somos a maioria, mas as pessoas estão acomodadas, é o tempo, né? Até o nosso amigo Thiago falou, olha, estão divulgando, estão fazendo panfletário aqui na frente do colégio contra. E eu falei assim, pois é, a gente está até pensando em fazer alguma coisa, até o Felipe estava movimentando no Instagram e tal. Mas nos faltava tempo, mano. Porque, assim, tava todo mundo ocupado. Todo mundo tem seus afazeres, seu trabalho, sua vida familiar. Realmente. Então, assim, tava muito custoso porque a gente não tinha tempo para se reunir e ir lá na frente do colégio e mostrar a verdade para os pais, mostrar a verdade para os alunos. Obviamente, teve algumas situações que foram complicadas. Se eu não me engano, no Colégio de Cataratas, que os alunos estavam preocupados. Por quê? Porque com a implementação do Colégio Cívico-Militar, não teria mais as aulas noturnas. Esse foi o ponto provavelmente crucial para e daí a gente eu ter sou isso, perdido né? isso aqui. Então, assim, pô, eu trabalho de dia, eu estudo à noite. Aí agora vai virar cívico, eu vou ter que estudar mais longe, vou ter que andar mais para ir lá no outro colégio estudar. Então, eu não quero, entendeu? Já estou cansado, quero chegar para estudar perto de casa, né? No colégio que eu sempre estudei, que é um colégio bom. Então, às vezes, também, essa mudança... né? Não que vai ser sempre positiva, em algum aspecto vai ser negativo. Agora a gente cobra, por exemplo, disciplina. Pô, quando eu estudei no colégio, eu sempre estudei em colégio público, era obrigado a entrar e chegar com uniforme. Então, assim, se não chegar com uniforme, não vai entrar na aula. Entendeu? Tinha que ter alguma justificativa muito plausível para você não ter ido com uniforme. Porque a camiseta era só camiseta, né? É isso que você colocou ali do horário, né? Que foi um ponto crucial aqui para a gente ter visto esse resultado que teve. É justamente uma questão que dá para a gente colocar, né? Apresentar comparações entre a direita e a esquerda. Se fosse o caso contrário, se fosse a direita tendo, aliás, a esquerda tendo algum projeto desse como escola cívico-militar e tivesse ali um problema, né? Uma questão específica onde a direita falasse assim, não apoiem isso porque tem aquele ponto. A esquerda facilmente se movimentaria e resolveria aquele problema, né? A gente teve essa dificuldade de ter um conhecimento mais prévio da causa das escolas e resolver esse problema das aulas de noite, que não vão ter mais, né? A aula noturna, ali eu acho que foi crucial para essa questão. Pelo menos naquele colégio, né? Justamente. Talvez a gente possa apresentar algum tipo de projeto ali, mas... o restante ali, provavelmente, foi a votação que foi e já era. Não, e no Paraná, das escolas que passaram por esse crivo, a maioria optaram por ser cívico-militares. O vexame foi em Foz do Iguaçu, só da votação só o Santa Rita aceitou. Faltou participação ativa prévia da nossa parte. Só mesmo. que isso de perder por muito pouco aconteceu na Conferência Municipal de Juventude, né? Uhum. Então, assim... nós somos a maioria, mas nós não estávamos enganjados. Exatamente. Então, assim, nós não estávamos... Ainda como hoje, a gente falta esse engajamento, né? Então, lá a gente perdeu por muito pouco, né? E, assim, um dia muito cansativo. Manhã, tarde, se estende. E é uma galera, assim, que tem... A nossa galera, né? A maioria tem outras atividades, tem outras coisas para resolver. E assim, a gente precisa fazer uma coisa de base. Eu falei até para ti ontem, né? O Boulos em São Paulo vai ganhar a eleição. Vai ganhar em São Paulo a eleição. Pode vir Bolsonaro vir apoiar qualquer um. O Boulos vai ganhar a eleição, até porque na eleição de 2022, a cidade de São Paulo já votou em sua maioria no Haddad, por exemplo. Ela é uma cidade, hoje a capital, ela é muito mais voltada à esquerda. Porque eles estão fazendo trabalho de base. Estão há muito tempo. A gente comentou isso ontem. É importante a gente se posicionar contra o aborto, é importante a gente se manifestar contra o aborto, contra o Flávio Dino no STF, é importante a gente se manifestar contra o pronome neutro, é importante se manifestar sobre muitas pautas nacionais. Só que aqui, a base de Foz do Iguaçu, quando a gente fala de município, a gente precisa se preocupar com as coisas daqui. Cara, um grande problema em Foz do Iguaçu hoje é buraco. Muito buraco mais acessível resolver os problemas daqui do que em âmbito federal. O cara quer que você resolva o problema daqui primeiro, entendeu? Vamos resolver o problema daqui da base. E os caras estão fazendo trabalho de base. E aí eles conseguem atingir os objetivos deles. E daí lá na pauta nacional eles com muito mais facilidade. Porque eles já estão a esquerda ela tá entre
tudo, né? Tá no meio de tudo. Justamente essa questão que a gente não tem. Apesar de ser uma maioria, às vezes é uma maioria que não faz barulho algum. Sim. E uma minoria faz muito barulho e muda muita coisa indo pro viés deles, né? Então... Até a questão do passe livre, né, em Foz do Iguaçu. Eu sempre defendi o passe livre. Nós fomos estudantes, a gente usou busão. Eu sempre fui a favor do passe livre, mas já naquela época eu era a favor do passe livre para quem? Para pessoas que não tivessem condições, famílias de baixa renda, que não pudessem pagar, porque ou não, é custoso. E aí a gente teve esse ano em Foz do Iguaçu a questão do passe livre. Só que aí, da onde que vai tirar esse dinheiro? Vai ter que aumentar tributo em outro lugar para ter o passe livre? A gente não consegue fazer diferente? A gente não consegue reduzir em algum lugar para ter o passe livre? Porque a gente vê uma conquista, muitas vezes, que não é conquista, né? Alguém está pagando por isso. E, às vezes, pessoas que não usam estão pagando por isso, né? Então, foi o aumento do STARF que foi uma justificativa para o aumento do passe livre. Então, uma galera que não usa, porque quem usa, paga STARF, não usa busão, né? Tá pagando pelo busão de quem usa. Então, assim, e um subsídio muito grande que a prefeitura já paga também para o transporte público. Então, mais uma vez, quem não está usando está pagando, né? E a gente tem dois grandes problemas hoje, que o dinheiro da corrupção e o dinheiro que é mal aplicado. Não que esteja acontecendo corrupção, mas o dinheiro mal aplicado também ele prejudica tanto quanto o dinheiro da corrupção. Porque o cara que não sabe usar o dinheiro, ele está prejudicando igual, porque o dinheiro está sumindo, né? Só a diferença é que não está indo para o bolso de alguém. Está indo para o bolso de alguém, mas poderia ter sido reduzido, né? Então, esse é o grande problema que a gente vê hoje em Foz do Iguaçu. É um dinheiro muito mal aplicado. Realmente. Inclusive, é uma má administração generalizada, né? Porque a gente poderia muito bem ter montado alguma estratégia, no caso, a gestão atual, né? Alguma estratégia de corte de gastos para poder suprir esse valor do passe livre, mas preferiu fazer um aumento e não né, uma diminuição de gastos para fazer essa realocação. Mas é uma má administração generalizada mesmo. A gente teve a questão também no âmbito estadual, principalmente na última eleição, falar, eu não vou votar no atual governador porque ele não é tão de direita assim. Pô, mas o outro é totalmente de esquerda, né? Então, não tinha muita opção também para votar. Não que ele seja totalmente de direita, mas a gente também, às vezes, quer votar muito pelo lado ideológico, né? A gente quer fazer essa separação de voto ideológico, votar numa linha muito dura. Eu acho que a esquerda colocou isso proposital, né? É uma questão de estrutura de pensamento. Com o tempo, a esquerda entrou na questão da educação e esse pensamento dialético entrou junto, né? Trazido por eles, no caso, propositalmente. Então, é sempre pensando em extremos. E acaba que, por muitas vezes, a galera vai levada mais por questões emocionais do que por questões racionais, né? E aí, o direita e a esquerda não existe nunca ninguém no meio, claro que, né, a gente não espera que não se aproxime de um viés mais à esquerda. Porém, em um cenário onde é um extremo esquerda e um mais meiuca, né, centrão, assim, digamos, realmente, às vezes, acaba sendo, no momento, mais perigoso tender à esquerda. E, isso foi proposital. A gente sempre pensa muito no 880 ou sentimental demais. Sim. Então, vai pelo viés de gostei ou não gostei. E a parte metodológica e racional acaba não existindo na hora da escolha. O que eu fico muito puto mesmo é a questão de narrativas. Cara, para defender minorias tem que ser de esquerda. Para defender o social tem que ser de esquerda. Claro que não. Gente, de onde que tiraram isso? Tá? Sabe? É uma questão de narrativa tão absurda. Né? E o cara, às vezes, está defendendo um posicionamento que mata e persegue ele. Ele nem se toca nisso, né? Então, eu fico muito puto com isso. Cara, você está defendendo... que eu preciso defender fulano porque ele nos protege, o outro quer nos matar. Falei, pelo amor de Deus, né? É como se o Bolsonaro saísse matando todo mundo, né? Quem pensa diferente dele. Na verdade, foi um dos períodos que a gente mais teve liberdade de manifestação, de expressão. E a gente está vendo hoje coisas absurdas. O Dino vai ser aprovado no Supremo Tribunal Federal, o Senado vai aprovar o nome dele. Você não tem dúvidas, sabe? Porque os senadores estão amarrados com o poder judiciário. Tipo assim,
olha, se você não aprovar meu nome, a gente vai dar andamento nos teus inquéritos, sei lá. Assim, um absurdo, né? Até o Cajuru esses dias estava falando sobre isso. Então, assim, cara, é muito surreal. Eles estão muito bem organizados. E a gente tá, assim, de mãos atadas, né? E as pessoas também já estão desanimadas. Vai fazer qualquer manifestação na rua, ninguém mais tem vontade de ir, porque você não vai surtir efeito, né? E também uma manifestação, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, vai mudar alguma coisa? Ah, meu Deus, lá em Foz do Iguaçu reuniu 50 pessoas. Nossa, não vou votar não pela indicação. Justamente por isso, né? Se você coloca uma questão específica para ser trabalhada no âmbito federal, um pessoalzinho em Foz do Iguaçu sobre aquilo não vai surtir muito efeito, muitas vezes. Agora, uma questão municipal, onde você tem uma área mais específica, né? É uma região menor, você tem mais acesso às pessoas. Isso. Justamente. É uma área muito reduzida para a gente ter mais acesso. A gente tem aquela... uma premissa, né? Que a gente nunca tá a mais de 3 pessoas de alguém, né? Uhum. 3 ou 2 pessoas. Fizemos assim. esse cálculo esses dias, né? Falei, contato com fulano. Daí a gente foi ligar, mas como que você teve contato com fulano? Porque através de ciclano, assim. Então, a gente foi longe ainda. Tipo, pessoas do outro lado do mundo, sei lá, gente famosa. Se você coloca na cidade, então... Na cidade você faz uma ligação, você tá conversando com o assessor do prefeito para marcar alguma coisa. A cidade é muito mais acessível. Então, o que eu acredito, e não é uma crença por fé ou questão de emocional, é a lógica. Tá mais próximo, é nisso que eu vou colocar minha mão, né? Nesse sentido de, municipal é mais fácil de chegar em qualquer um. Você vai na Câmara, você conversa com um servidor municipal sobre alguma pauta, você abre... faz requerimentos, né? Você protocola requerimento, etc. Sim. Então, é questão de organização e a gente... esse é o nosso trabalho, né? A partir de agora. É conscientizar a galera dessa possibilidade, né? Porque seria muito mais cômodo, e a gente falou isso também algumas vezes, seria muito mais cômodo a gente ficar preocupado com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa família, os nossos amigos, e esquecer política. Não quero me envolver com isso. Mas se a gente quer uma cidade melhor, quer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para as pessoas, a gente vai ter que arregaçar as mangas e se envolver nisso. Então, a gente está disposto a arregaçar as mangas e se envolver agora. Porque se a gente não se envolver agora, os caras vão continuar... Outras pessoas com outras mentalidades vão continuar se envolvendo e vão ocupar esses espaços, né? E questão de preparação, né? A gente estava conversando no grupo de WhatsApp nesses dias e o Mohamed falou dessa questão intelectual, né? Preparação intelectual. A direita sempre coloca a faculdade, o técnico, o estudo como uma coisa de, esse vagabundo. Aí não entra na área de humanas, não entra na área de saúde, muitas vezes pensando, né, em adquirir esse conhecimento para poder estar dentro dos debates, né? Porque acredita que, aquele meio é muito seleto, só tem a galera de esquerda, então eu não vou me aproximar. E, isso não tem lógica. Você vai... hoje em dia a gente tem muito essa questão do diploma, né? Então, para tudo você precisa de diploma. Você é mais reconhecido, você tem mais credibilidade com o diploma. E... a esquerda tá fazendo, tá adquirindo diploma, tá sendo empossada em cargos. E a direita tá olhando e falando assim, não, universidade federal eu não quero. Por quê? Exato. Porque tem esquerdista, maconheiro. É sempre assim. A galera não quer entrar no meio. Mas, não às vezes é tão mente divisão... vazia que se chegar lá na universidade ele vai virar mesmo. Sim. Cara, é doido isso, porque tanto pensando sobre isso, quanto na questão das polarizações, né? Eu tinha um professor que ele sempre falava assim, que o cérebro ele é muito preguiçoso. E é daí que vem, por exemplo, a questão dos preconceitos, das questões que a gente vai criando assim para, como se diz, rotular e separar as pessoas, né? Então, por exemplo, em vez de eu ficar avaliando o tempo inteiro, situação por situação, pessoa por pessoa, o cérebro ele já vai criando as próprias classificações, né?
E eu costumo dizer assim que tem aquela frase que o povo fala assim, que é no detalhe que o diabo se esconde. Eu penso que o diabo ele se esconde nos extremos, mano. Porque a partir do momento que eu pego um extremo e eu paro de avaliar qualquer outra coisa, eu fico naquele conforto de tipo assim, olha, eu tô no meu extremo e eu não consigo flexibilizar nem um pouco para ver nenhuma outra perspectiva, para, né, estar em nenhum outro lugar que seja tipo diferente daquilo que eu acredito. Nem mesmo concebe e nem quer conhecer, às vezes. Exatamente. Tem repulsa. Aí vai criando um lugar ali onde você vai criando monstros. Porque, cara, se só aquela visão tá correta e eu tô ignorando um monte de outras situações, um monte de outros fatores. Se eu pego ali questão, tipo, não, as exatas que são as ciências boas para a humanidade. E aí eu paro de olhar para o conteúdo humano, para a questão ali do funcionamento mais relacionado às emoções mais elevadas e tal, né? Então, tem muito disso também. Tem um lado que, por exemplo, olha só para a questão do que é prático e simples. Aí tem um lado que vai olhando para a questão totalmente abstrata. E aí não consegue chegar em consenso nenhum. E o que é a nossa vida mesmo, tipo, no sentido humano? É as duas coisas, cara. Tem hora que a gente precisa simplificar e entender coisas assim mais... Pô, é prático. É isso aqui, mano. É questão de cálculo básico. Quando a gente vai pensar em questão de administração, da onde que vai tirar o dinheiro, para onde vai colocar, aonde vai colocar e tal. Cara, tem hora que não dá para ficar pensando em todas as necessidades. Tem que ser prático, porque senão falta dinheiro. E não ficar, tipo assim, tapando o sol com a peneira no sentido de... não, vamos resolver esse problema aqui e depois a gente vê o que vai dar lá na frente. Não, vai faltar. E não dá pra, como se diz, suprir uma necessidade momentânea e aí a longo prazo quebrar a cidade, quebrar o país, talvez, né? Então tem muito disso, porque justamente não se entende essas duas coisas. Não consegue trabalhar a questão da lógica, da exatidão e a questão de humanas. Então, a gente precisa aprender a casar os extremos no sentido, assim, de criar algo, por mais, né, que vai ter uma pegada ali, não, cara. A gente precisa conservar muito do que já foi feito, a gente precisa manter e não dissolver tudo, né? Mas ter essa questão, assim, pô, o que tá acontecendo ali que a gente pode ponderar diferente? Como que a gente pode sair desse discurso tão severo e talvez ir para um discurso mais flexível, onde eu vou abarcar mais coisas, onde eu vou entender melhor algumas necessidades e fazer tudo ir correndo bem, né? Até nisso a esquerda tá, porque até mesmo na questão da escola de Frankfurt, a ideia, em alguns autores, era justamente destruir para reconstruir. Então, coisas, sei lá, que já eram base, já era. Vamos reconstruir tudo de novo. Então, vai recomeçar todo o pensamento. Por isso que a questão da subversão, né? Os valores que já existiam são quebrados e são colocados novos formatos, né? Então, é isso aí que o Léo falou mesmo. A gente tem que aprender a unir essa questão da realidade e do abstrato, né? Tipo, unir essas ideias e... Socorro, que papo intelectual. Que legal, a gente precisa disso. A gente precisa que outros jovens estejam envolvidos com isso. Mas diz aí, galera. Foz do Iguaçu, Câmara de Vereadores. Vamos cutucar a Câmara de Vereadores. Ontem foi... hoje está tendo sessão. Daqui a pouco vão entrar de recesso. Está em discussão aí o aumento de salário, né? Já foi feita a primeira votação. Foi feita a primeira votação. Acredito que vai passar na segunda também. E a gente está com tantos problemas, né, hoje. E o que vocês pensam hoje da nossa Câmara de Vereadores? Léo. Vamos começar a ser cancelado. Cara, olha, o que eu acho que, primeiro de tudo, a Câmara, igual eu falei anteriormente, a Câmara é muito acessível. Eu acredito que... Temos bons acessos, trânsito, né? Com vereadores. O negócio falou, chegar lá fazer um requerimento, é burocrático, né? Assim, é burocrático no sentido... Tem regimento, tem várias situações de código de ética, etc. Porém, é acessível. Qualquer pessoa que quiser chegar a assistir uma sessão, vai. Inclusive, as primeiras vezes que eu fui, eu achava, tem que fazer cadastro, alguma coisa assim. Não, é chegar, entrar, vai cumprimentando todo mundo, né?
Entrou, sentou, achou Pode seu entrar, lugar. sair, entra, hein? Tranquilo. Tem gente que, pô, faz até bagunça. Tem a polícia lá, né? O pessoal da guarda fica lá. Tem gente que faz uma baguncinha, dá uma gritaria e tal, mas fica por isso mesmo. E é assim. E a galera, né, pode participar. Então, assim, é acessível. Foi você que foi com o megafone na Câmara esses tempos? Não. Foi o Felipe que foi com É o Felipe. Aí, eu acho que o que falta é mais a questão da conscientização. E, obviamente, como a gente fala, tratando do pessoal da direita, é mais difícil porque, pô, tá todo mundo... Não que, né, já começar o cancelamento. Não que a esquerda não trabalhe, né? Tem, pô... Só que a juventude de esquerda, realmente, o pessoal que tá na universidade, tem uma maior quantidade de pessoas com tempo do que o pessoal da direita, porque Ah, sim. a gente tá fraco nessa questão. A gente está muito fraco hoje, penso, nesse negócio de atividade, sobre legislação. A gente está com um volume de leis muito inúteis, sabe? Ah, isso é absurdo. Eu preciso mostrar serviço, vou apresentar um projeto de lei. Mas, irmãos, qual que vai ser a efetividade desse projeto de lei? Além disso, o vai legalismo, né? Muitas coisas que, pô, são detalhes tão fúteis que... Exatamente. Pô, se a lei tá para proteger a gente, tá para proteger o cidadão, tá para colocar direitos, etc. Tá para simplificar a vida da gente, não para complicar, né? E igual você falou, dessa questão de leis inúteis. Eu sinceramente vejo muita positividade no ensino de yoga, por exemplo, Mas, porra... O que tu acha das semanas de conscientização? Cara, eu não gosto dessas... Não que a gente tenha que conscientizar as pessoas sobre determinados temas. Mas, tipo, uma semana de... Tá, e o resto do ano a gente não vai conscientizar mais sobre esse tema. É igual o Setembro Amarelo. Aí fica toda semana Setembro Amarelo, no outro mês tá xingando a pessoa, quer que a pessoa morra e faz atitudes que não tem nada a ver, mas... o Setembro Amarelo. Sim. Você criticou esses tempos aí um político que estava divulgando a fitinha branca. O lacinho branco. Porra, meu irmão, né? Assim, a gente tem que trabalhar isso todo ano, né? E não é e você coloca sempre aquela frase, é sempre um homem, não é sempre... Meu Deus, esqueci a frase. Não lembro. Assim, eles usam muito com um bolsonarista, né? Nem sempre um bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Tipo assim, né, galera? Fala. E, assim, essa falta de efetividade mesmo. Muita homenagem, muita entrega de título, de homenagem disso, daquilo. Assim. A puxação de saco. Então, o nosso dinheiro é para isso que serve. Né? E é um poder tão importante que é o poder legislativo. E ele tem um outro poder tão quanto importante, que é o de fiscalizar. A gente precisa fiscalizar o executivo de fato. A gente precisa, não que, meu Deus, está tendo corrupção, né? A gente tem certeza. Não, é fiscalizar para não ter, e se tiver, a gente cobrar, né? Mas a gente só descobre quando a gente está fiscalizando. Então a gente tem que ser transparente. O máximo possível. Quando a gente é transparente, não tendo que as pessoas nos acusar. Voltando concluindo essa parte que você falou da efetividade, eu acho que é o ponto. Pô, eu acho que o problema não é conscientizar, porque, na verdade, a gente precisa conscientizar ainda mais muitas coisas. Claro que tem muitas questões que são doutrinação, o que eu acho que aí a gente vai levar em consideração a questão da escola. Tem muita coisa que inclusive é projeto, e outras são já ativas. Conscientização específica, que é doutrinação. Daí já outras questões. Porém... em suma, eu acredito que tem que ter mais conscientização na população geral, né, para o cidadão, só que tenham pautas e projetos efetivos e não sejam simplesmente para, olha, vamos fazer uma fitinha e tudo mais, olha só, para lembrarmos a data. Você lembrar a data não vai mudar de nada, porque não tem um recurso efetivando uma ideia de projeto que vai resolver o problema. Isso pedir biscoito, né? Tá pedindo like. Ou assim, a pessoa tá lá para cometer o crime, dela vai lembrar do lacinho branco. Não vou cometer o crime, porque eu lembrei que... Peraí, você vai me roubar agora? Não, meu Deus. Roubar não, aliás, no caso do lacinho branco é sobre a questão da violência, né? Então, assim, a gente precisa... Eu acho que
não é tão de leis mais severas, mas é o cumprimento da lei, de fato. Então, assim, a pessoa saber que se ela cometer esse crime, que é um crime repugnante, que violência é um crime repugnante, né? Em todos os seus aspectos, é um crime muito violento, enfim, a pessoa saber que se ela cometer esse tipo de delito, ela vai pagar uma pena por isso, né? Ela não vai ficar impune. Então, hoje, as pessoas estão cometendo muitos delitos porque ela tem a certeza da impunidade. Ela sabe que se ela cometer, ela vai pagar, dependendo do caso, uma fiança. Dependendo da situação, não vai ficar muito tempo preso e ela conseguiu o intento dela. Então, eu acredito não é aumentar a pena. Eu acho que é ela ter certeza que ela vai ser punida por aquilo. E que, assim, que aumente a pena também, né? Que aumente a pena, mas que seja cumprido. Que seja cumprido. Que seja cumprido, porque esse é o problema, justamente. Tem muita gente que fala assim, não, isso aí é tudo viagem. Não tem nada a ver. A pessoa... não é assim que funciona a cabeça do criminoso. É assim que funciona. É só você pegar vídeo na internet, meu. Tá lá, os caras falando... eu quero que se lasque mesmo. Eu matei, não sinto arrependimento nenhum. Daqui a pouco eu vou sair. Sim. Tem um monte disso. Tem um monte. Eu acho que a gente precisa conscientizar muito também a pessoa ter a coragem de denunciar. Isso é verdade. Então, assim, a pessoa está sofrendo violência, ela ter acesso para fazer esse tipo de denúncia. Né? Tanto por meios telefônicos, internet, sinais, a discretos, CB tudo. Atendida também, quando ela for procurar por violência. Porque muitas das reclamações é o quê? Eu vou lá e me sinto constrangido, né? Não pode. Então, a gente tem que dar esses acessos para as pessoas fazerem esse tipo de ajuda, pedir ajuda. Igual falando assim, mas a pessoa vai cometer o delito, ela vai lembrar da fitinha, eu não vou cometer o crime. Não, é conscientizar para que a pessoa que sofreu violência, ela possa saber que ela consegue se livrar daquilo. Mas trazendo uma resolução efetiva. Trazendo uma resolução. Não adianta conscientizar sem ter projeto, sem ter efetivação de ideia, não tem. O problema é que as pessoas confundiram o movimento, assim, tipo, elas acham que o movimento ele compensa toda a construção cultural que existe. E não compensa. Não, eu faço parte do movimento. Tá, mas como que tá a sua construção cultural sobre isso? Isso. Sabe, da onde que veio essa base? E essa construção toda, ela não vai ser combatida em um mês por uma fitinha, que é isso que vocês estão trazendo. É a questão de, cara, no dia a dia a pessoa começar a refletir sobre aquilo. É entender as pequenas violências que cometem, como se diz, as piadinhas, as legalidades que dá para aquilo, é o que você tá aceitando, né? Tipo assim, todo o contexto, assim, que é apavorante, ele começou a ser apresentado de uma forma mais leve. Às vezes como uma piada, às vezes como uma visão ali um pouco mais tranquila, e de repente aquilo se transformou num monstro, as pessoas, tá, mas de onde que veio isso? Mas por como que isso me pegou de surpresa, assim, quando viu, já tava batendo na minha porta, sabe? Aí querem, às vezes, criar esses movimentos, assim, tipo, não, vamos fazer aqui um evento contra tal questão. Aí vai todo mundo lá e se emociona e tudo, mas daí volta pra vida normal, natural, com as mesmas coisas e tal. E por quê, cara? As pessoas, elas acham que eu ir lá, participar de um movimento, colocar uma fitinha, às vezes vestir uma camiseta... Vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. E não, cara, a gente muda o mundo todos os dias indo ali, desconstruindo. É lendo, é buscando conhecimento, é entendendo por que se faz o que se faz. É questão mesmo de, tipo, ter mais conversas, mais esses tempos, assim, de... Tá, cara, como é que tá aí seu pensamento sobre isso? E ir combatendo. E diálogo, né? Porque a galera hoje em dia tem medo de dialogar porque... dói discordar. Isso. Ou se você discorda, é um ataque. Você tá me atacando. Esse é um grande problema. Para resolver esse tipo de coisa, tem que ter diálogo. Entre todas as partes. Não interessa a religião, nada. Tem que ter diálogo. Óbvio que para sempre vai existir um grupo com segundas intenções. Interesseiros, etc. Gente mal intencionada, mas a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. A gente vai vendo, tem gente que é mais explícito, tem gente que é mais implícito, mas o diálogo nisso vai estar, é crucial também. E o nosso papel é que a gente possa perceber as pessoas que são mal intencionadas e tirar ela da vida pública, né? Impedir que ela tenha acesso à vida pública. Porque senão ela vai ser mais né? E não vai contribuir de fato para a nossa sociedade. Beleza? Beleza. Foz é difícil mesmo. Tem muita coisa para falar de Foz num podcast. O Léo não falou o que ele pensa da Câmara de Vereadores.
Isentão. Ele fugiu de propósito. Não, é que vocês falaram, eu entrei em outra questão aqui. Eu não conheço, não conosco. Dá aquela resposta de provinha de quinta série, né? O que você acha da Câmara de Vereadores? Eu acho que é muito importante para a sociedade, ponto. Acabou. Eu acho que faz parte da camada... É muito importante. Acho que faz parte do dia a dia. Inclusive pra ti, né? Comentei isso, falei assim, cara, as pessoas que querem ocupar espaços de poder, elas precisam começar a se envolver de fato, né? Então, assim, Câmara de Vereadores, você vai discutir a lei orçamentária, vai discutir a lei de diretrizes orçamentárias, o cara tem que começar a se envolver com isso, né? Então, no mínimo se informar, né? Porque senão depois ele vai ocupar um espaço e ele, nossa, meu Deus, eu não conheço nem o regimento interno da Câmara, né? Então, assim, eu quero ocupar esse espaço para representar, para trabalhar, eu preciso saber como fazer, né? Senão, eu vou trabalhar de taxista, mas eu não conheço a cidade, eu tenho que... né? Eu preciso, não tem nem carteira de motorista, não. Então, para você se envolver com política, você também precisa saber... Conhecimento de causa mesmo. Exatamente. Então, a gente vai encerrando por aqui. Nosso bate-papo para falar, né? Passou mais rápido que as entrevistas mesmo. Que essa é muita coisa para falar mesmo. Mas é mais contraído, né? Porque se a gente ficar falando de coisas realmente técnicas, também a galera não pega, né? Então, Léo, muito obrigado. Ô, Léo, deixa o seu Instagram aí para as pessoas seguirem no Instagram. @Leo_Vilela99. Você nasceu em 99? 99. Achei que era do 99, você é Uber... Como é que é? 99 Pop. Não, e antes eu tinha mudado quando eu tava com 22 anos, daí eu coloquei 22, né? Estava dando muito problema isso aí. Aí não deu certo. Eu falei, bem naquela época. eu falei, coloca o 99. Mas eu acho que você pode tirar o número, não tem outro Leonardo Vilela? Tem? Tem. Sim. Pior que tem aqui mesmo em Foz. Não tem? Sério? Tem um Vilela, mas eu não sei qual que é o nome dele. Não é outro... Da Esqueci o primeiro nome dele, esqueci. André. André, que é André meu primo. É teu primo? É. Pô, gente boa. E o teu Instagram, Felipe? Eu facinho, @FelipeHD_Santos. E o nosso, né, também. GHD Santos. E o nosso. É o nosso, né? O nosso Habeas Podcast também. O pessoal segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube. Vai ter muito conteúdo maneiro, muita gente que vai trocar ideia com a gente aqui no Habeas. E segue lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O meu Instagram é Luciano Lima, PR, de Paraná. Pare! Era DM, daí eu troquei, ou era Luciano com 2 L's, aí eu falei, vou colocar o Luciano PR, que fica mais top. Isso aí. Mas segue a gente lá no Habeas Podcast, que você vai ter acesso a outros conteúdos e também o Instagram dessa galera aí. Gente, muito obrigado, até a próxima, valeu!